Agrofag no ar, nessa manhã de domingo. Bom dia para você que está aí tomando um cafezinho com a família, nos assistindo na TV, ou para você que está vendo o nosso programa no YouTube, na tela do seu celular, do computador. Começa agora mais uma edição. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Veja só o que veio por aí no programa de hoje, dia 3 de agosto. Hoje você vai aprender de verdade como se faz o morango do amor. O assunto dominou as redes sociais essa semana. Por isso, nós visitamos uma chefe de cozinha para saber como deve ser feita essa receita. E olha só como ficou crocante. Tá crocante? Vai ter produção de queijos em Toledo. Essa queijaria faz variedades como o coalho, bolonial, temperado e até queijos finos que receberam prêmio internacional. No estúdio, especialistas falam sobre o programa desenvolvido pelo município de incentivo e estímulo para o crescimento da agroindústria familiar. E tem mais alimento saboroso no Agrofag. É a acelga chinesa, ingrediente típico da cozinha oriental. Geral divulga relatório mensal sobre a safra de inverno no Paraná. Produção de milho deve mesmo ser recorde. FAEP avalia as novas medidas do governo americano sobre o tarifácio aos produtos brasileiros. O Paraná deve ser afetado na exportação de café, carne bovina e de pescados. Tem dica de conteúdo sobre o agro nas redes sociais. Professor Celso, essa semana e na semana passada teve um assunto que bombou nas redes sociais e foi motivo de reportagens em todos os programas de TV do Brasil, né? E até em outros países, Antoniela. Exatamente. E a gente está falando dessa delícia aqui que a gente vai ver na tela, olha só, o morango do amor. Muita gente chamou de morango do ódio, que não conseguiu fazer a receita, né? É verdade, professor. Muita gente perdeu a paciência tentando encontrar o ponto certo dessa receita, mas tudo sempre com muito bom humor. E é isso que é o importante, né? O Agrofag não podia ficar de fora de um assunto assim tão popular e saboroso. Afinal, nós fizemos aqui tantas matérias sobre o cultivo de morangos que fazer mais uma, mostrando como essa fruta é preparada de maneira criativa, foi quase uma obrigação para nós. E se prepare, se você tinha alguma dúvida sobre como fazer um morango do amor perfeito, a partir de agora não vai ter mais. Olha aí. Estamos aqui em um espaço super especial, na casa da chefe de cozinha Paloma Vitória, para mostrar uma receita viralizada. Morango do amor, é isso mesmo, né? A gente tá vendo a receita por tudo, qualquer rede social que a gente abre já tem alguém provando o morango do amor, alguém tentando fazer, alguém errando também, né? É verdade, é isso aí. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, Paloma. E, claro, né, a receita, ela tá viralizada, mas ela tem passos essenciais aí que você vai mostrar pra gente. Como que a gente começa essa receita, então? Com certeza. Então, a gente vai começar fazendo o brigadeiro branco, que é a parte principal. Por quê? Essa receita, ela precisa estar em temperatura ambiente. Então, o brigadeiro, como ele passa por um processo de temperatura muito alta, a gente precisa esperar ele descansar e esfriar um pouquinho. O que nós temos de ingrediente aí para esse brigadeiro? Para os ingredientes do brigadeiro, a gente tem uma caixinha de leite condensado e de creme de leite. A manteiga a gente vai colocar 2 colheres de sopa e o leite em pó são 4 colheres de sopa. E aí o passo a passo, já direto aqui estamos com o nosso fogão portátil. A gente vai colocar tudo na panela e mexer bem. Tá, ok. Muito bem, vamos lá. O creme de leite, então. O leite em pó. E a manteiga. E o segredo é mexer bem. Mexer bem, não pode parar de mexer nem um minuto. Ele tem que ficar uniforme e também tem nenhum pontinho escuro. Então, se a gente parar de mexer, ele vai dar cor pro brigadeiro e daí ele não vai ficar bonito na hora de cortar o morango do amor. E essa é uma receita que vai render quantos morangos do amor aí, pensando nessas quantidades? Mais ou menos uns 8 a 10 morangos
médio. Se forem morangos muito grandões, uns 6. Vai reduzir um pouquinho. Aham. Pra gente fazer o morango do amor, o brigadeiro precisa estar no ponto que ele fica caindo em blocos, que fala. Então é isso, tá soltando super da panela e a gente já vai poder tirar do fogo e colocar num prato que tá untado com manteiga e colocar pra esfriar. Ok, vamos lá então. A gente deixa mais ou menos uns 30 minutos na geladeira ou até a gente sentir que ele tá bem frio. O nosso brigadeiro já está em temperatura ideal e chegou o momento de fazer então, né, a famosa coxinha ali, né? Como é que vai ser? Então aqui eu tenho a manteiga, eu vou passar um pouquinho de manteiga na minha mão porque esse brigadeiro não pode grudar, né? Sim. Então eu preciso deixar a minha mão bem untada de manteiga e eu vou pegar o brigadeiro branco, uma quantidade assim. Legal. E eu vou começar a abrir com a mão mesmo. E agora que eu abri, eu vou pegar o morango e eu vou colocar aqui e eu vou envolver todo o brigadeiro no morango, né? E vou fazer o formato de coxinha, né? Uhum. E aqui a gente tem que fazer com calma, com cuidado pra ficar bem bonito, porque se a gente não deixar bem bonito, não vai ficar uma coxinha bonita e não vai ficar o brigadeiro do amor bonito também, né? E depois de pronto, eu já deixo aqui descansando, tá? E aí agora a gente vai fazer todos os outros morangos. Agora que eu já deixei todos os morangos enrolados no brigadeiro branco, eles estão prontos descansando aqui no prato e a gente vai para um passo bem importante também, que é a calda, né? Então é basicamente colocar todos os ingredientes na panela e começar a fazer a calda. São 3 xícaras de açúcar, com 1,5 xícaras de água e o vinagre de maçã. São 2 colheres de sopa. E agora, com o fogo desligado ainda, eu vou dar uma mexida inicial aqui. Depois de misturar tudo, a gente já pode começar colocando o corante em gel. Eu escolhi o corante em gel vermelho, lembrando que o fogo ainda está desligado. E eu vou colocar o corante até ver que a quantidade tá boa, a cor tá do jeito que eu quero. Uhum. E aí vai depender. Olha só, ele já vai dissolvendo e ele é bem intenso, né? Então 2 gotinhas já bastam. 2 gotinhas já bastam. Mexeu bem todos os ingredientes e agora qual é o próximo passo? O próximo passo é ligar o fogo e eu não vou mexer mais. Então agora eu já misturei tudo e é só esperar a calda chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês também. O ideal é não mexer mesmo, então. Não mexer, senão ele cristaliza e não vai dar certo. Ah, tá. Então deixa ela fazer o trabalho dela sozinha. Paradinha, isso mesmo. Pra gente poder testar esse caramelo, eu pego aqui na panela essa calda que ela ficou assim, bastante tempo cozinhando, né? Porque a gente precisa que a água reduza. Então, eu pego aqui um potinho com água gelada, pego com a minha colher um pouco da calda e eu jogo aqui. E ela, na hora, ela já vai virar um caramelo. Esse é o ponto de baladura que a gente fala. Que quando a gente junta aqui com a mão, ela já tá bem durinha bem mesmo. durinha e crocante. Então esse é o ponto de bala mesmo, tá? A parte mais legal é que eu vou passar agora o morango aqui nesse caramelo todo. Então, pra ficar bem fácil, eu gosto de entortar um pouquinho a panela, colocá-la nesse ângulo, pra eu conseguir banhar bem certinho, porque o importante é também fazer uma camada fininha e bonita, né? E agora eu deixo escorrendo um pouquinho aqui na panela mesmo, tá? E eu posso ir girando, porque senão fica uma camada muito grossa de caramelo, né? Já organizamos toda a mesa aqui, deixamos só os nossos morangos do amor prontos aqui, eles estão lindos. Eu acho que vale a pena, inclusive como várias pessoas estão fazendo na internet, né, que é mostrar o barulhinho da crocância mesmo. A gente vai colocar ele aqui perto do microfone para ver se realmente ficou crocante, para ver se realmente está na textura certa. Vamos provar? Gente, ficou lindo. Eu vou tirar ele aqui. Ai, gente, olha. Vamos pegar o microfone aqui para testar. Olha, eu vou colocar ele bem pertinho para a gente sentir mesmo. Vamos lá.
Tá crocante? Tá muito crocante. E delicioso. Ficou no ponto certo. Muito bom, no ponto tá certo, dá pra ver. Tem o morango, tem o brigadeiro e a casquinha fininha envolvida corretamente. Ficou incrível. Eu amei também. Eu quero te agradecer, Paloma, aqui por receber a gente na sua casa, por fazer essa receita tão gostosa e, claro, né, por acertar no ponto. Ficou incrível. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu vou continuar comendo. Devia estar realmente saboroso e delicioso. Não sobrou nenhum para mim, né? Então, professor Celso, eu até guardei um para o senhor, mas no meio do caminho alguém comeu, sabe? Vou cobrar de vocês, hein? Tá bom, pode cobrar. E a gente continua falando sobre alimentos saborosos aqui. A Isa traz agora informações sobre uma hortaliça bastante presente na cozinha oriental, a acelga chinesa. Confira. Hoje vamos falar sobre uma hortaliça que vem ganhando cada vez mais espaços nas feiras, mercados e também nas hortas comerciais. A acelga chinesa, também conhecida como repolho ou couve chinesa. Com folhas verdes claras, alongadas e um talo branco crocante, ela se destaca tanto pelo sabor quanto pelo visual. Muito presente na culinária oriental, a acelga é ingrediente tradicional em pratos como yakisoba, refogados, sopas, rolinhos primavera e o famoso kimchi coreano, uma conserva fermentada. E não para por aí, seu uso vai além. Ela pode ser consumida crua, em saladas, sucos verdes e até como substituta da couve em preparos típicos brasileiros. Além de saborosa, a acelga também é interessante do ponto de vista agronômico. O seu cultivo é bastante semelhante ao das hortaliças folhosas, como alface e almeirão, mas com uma vantagem: crescimento rápido e alta produtividade, em um ciclo um pouco mais curto, entre 60 e 80 dias após o plantio. A acelga chinesa prefere temperaturas amenas, entre 15 e 22 graus Celsius, mas também se adapta a regiões mais quentes, desde que receba irrigação constante. Ela não tolera geadas intensas, mas resiste bem a pequenas variações climáticas. O solo ideal deve ser bem drenado, fértil, com boa capacidade de retenção de umidade e rico em matéria orgânica, com pH entre 6 e 6,8. Um bom preparo do solo com incorporação de esterco curtido ou composto orgânico favorece o desenvolvimento das plantas. O plantio pode ser feito diretamente no solo ou por meio da produção de mudas em bandejas, com transplante entre 15 e 20 dias após a germinação. O espaçamento indicado é de 30 a 40 centímetros entre plantas, garantindo espaço suficiente para o desenvolvimento das folhas. O controle de pragas deve ser feito de forma integrada, com monitoramento constante e, se necessário, o uso de produtos biológicos ou defensivos seletivos. A colheita é realizada quando as folhas estão bem desenvolvidas e formam uma cabeça mais firme e volumosa. Por ser uma hortaliça sensível ao calor, a acelga deve ser refrigerada e comercializada rapidamente, garantindo frescor e qualidade. No Brasil, a acelga chinesa ainda é considerada uma hortaliça de nicho, mas vem ganhando espaço, principalmente em regiões como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Seu cultivo tem atraído pequenos e médios produtores, que buscam diversificação e valor agregado. Além de saborosa, ela é rica em vitamina C, ácido fólico, fibras e antioxidantes, sendo uma excelente aliada da alimentação saudável. Na Fazenda Escola, a acelga chinesa tem se destacado entre as hortaliças folhosas cultivadas na horta. O manejo é simples, o crescimento é rápido e o rendimento por área tem sido excelente. Ela também se adapta bem tanto ao cultivo em campo aberto quanto em ambientes protegidos, como as estufas. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! O DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulgou o relatório mensal sobre o desenvolvimento das principais culturas no estado. Acompanhe. De acordo com os números divulgados pelo DERAL, a colheita do milho safrinha chegou a 64% da área plantada,
que foi de 2.700.000 hectares, a maior já dedicada à cultura no estado. Das lavouras que ainda não foram colhidas, cerca de 60% estão em boas condições. 23% estão em situação mediana e 17% apresentam condições ruins, ou seja, com um potencial de produtividade comprometido. O volume total de grãos deve atingir aproximadamente 17 milhões de toneladas, um recorde para a segunda safra. Essa é uma safra que, de certa forma, ela foi plantada no período ideal, lá a partir de janeiro até março, que é a janela de plantio, e a gente teve várias situações pontuais aí que o clima não foi favorável, né? Então, a gente teve lá em janeiro, fevereiro e começo de março, algumas situações de estiagem. A gente teve situações de ondas de calor que acabavam por prejudicar as lavouras. Também teve, em menor grau, aí, a situação de ataques de pragas, né? No caso, mais especificamente, a cigarrinha e o percevejo. E culminou com outro evento climático no final de junho, que foi uma geada de forma mais intensa em boa parte do estado, especialmente na região sul e oeste, que são mais sensíveis para o milho. Entretanto, apesar de todos esses fenômenos climáticos que aconteceram e de doenças, a produtividade das áreas que não foram afetadas foi bastante superior ao que era esperado inicialmente, e isso, de certa forma, compensou as perdas que ocorreram em áreas pontualmente aí, em decorrência dos fenômenos de clima. Então, de certa forma, hoje, com um certo grau de segurança, a gente pode dizer que a gente tem a maior safra de milho, a maior segunda safra de milho da história no Paraná. Gervásio explica como a alta produção impacta o mercado nacional e as exportações. Com essa maior safra de milho paranaense, somada à safra nacional, né, a safra de Mato Grosso, Goiás, a gente vai ter aí milho com, de certa forma, milho de qualidade, obviamente, mas a gente vai ter uma grande disponibilidade do cereal aí no mercado interno, né, e para exportação. E com isso, a gente já visualiza que os preços acabaram sofrendo, de certa forma, uma pressão, mas ainda eles estão, de certa forma, rentáveis para o produtor. E com preços menores do milho, as cadeias que dependem desse produto, no caso aqui no Paraná, por exemplo, a gente é grande produtor de proteínas, como frango, suíno e ovos, isso deve trazer algum benefício para o consumidor final a partir nesse segundo semestre de 2025, que possivelmente deve ajudar a não ser repassado o eventual reajuste, ou até mesmo uma queda nos preços dessas proteínas. Já em relação ao trigo, em julho, o plantio foi concluído na área estimada. O analista do DERAL diz que o clima pode impactar negativamente o desenvolvimento da cultura. A cultura do trigo, especificamente, ela está toda plantada no estado e ela está, de certa forma, num bom desenvolvimento, mas o clima também não é tão favorável, né? Houve alguns impactos aí que podem indicar uma redução em termos de produção aí, à medida que avança a cultura no campo. Provavelmente a gente vai ter aí uma redução em termos de produção, né? Boa parte dessas lavouras, mais de 80%, ainda tem condição boa de campo, e enquanto que 10% dessas lavouras de trigo, especificamente, elas estão numa condição mediana, e em decorrência de fatores de clima, a gente já tem 7% das lavouras de trigo em condição ruim, ou seja, não devem atingir seu potencial produtivo, e naturalmente isso vai se refletir numa produção menor total no estado do Paraná. O governo norte-americano divulgou na quarta-feira, dia 30, uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump estabelecendo novas regras para a taxação dos produtos brasileiros. O documento definiu que o início da cobrança das novas tarifas será o dia 6 de agosto e não mais 1º de agosto, como estava previsto inicialmente. Além disso, a nova diretriz excluiu quase 700 produtos da lista que não serão mais taxados em 50% de impostos sobre a importação. A notícia agradou os setores da economia brasileira que serão afetados pela nova política tarifária americana, mas a avaliação é de que as negociações devem continuar.
Nós conversamos com a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, para saber como a entidade avalia essa nova medida e como as tarifas ainda podem afetar o setor do agronegócio paranaense. Quem participa com a gente hoje vai esclarecer essa questão relacionada às tarifas, dos Estados Unidos aos produtos brasileiros é o Anderson Sartorelli, ele que é técnico do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, está lá em Curitiba e vai falar para a nossa equipe um pouco sobre esse impacto. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês. Anderson, então, para a gente começar a conversa, essa taxação, ela então foi adiada, seria no dia 1º, agora vai passar a valer a partir do dia 6 de agosto, e aí a gente teve algumas mudanças no que estava previsto inicialmente. Você pode contextualizar para quem está em casa, para a gente acompanhar e relembrar quais foram essas atualizações e ainda assim os impactos para os produtos paranaenses? Hoje nós temos a seguinte situação, nós temos uma lista de produtos que do Brasil, e aí inclui os produtos do Paraná, que estão isentos dessa nova sobretaxa, e os outros demais produtos que não estão nessa lista, eles continuam continuam passíveis de serem taxados. Então, nessa lista, por exemplo, se a gente pegar só os produtos dos principais produtos exportados aqui pelo Paraná, nós temos os produtos florestais, alguns produtos ali dentro desse grupo de florestais, e o suco de laranja, a polpa de laranja, esses derivados aí. Os demais produtos da pauta exportadora do Paraná, até então, eles não estão nessa lista, que é o caso do café, dos pescados, dos produtos apícolas, da carne, principalmente carne bovina. Então, esses produtos, eles ainda estão aí passíveis de sofrerem essa taxa a partir do dia 6 de agosto. Então, isso, apesar de ter essa lista, enfim, ela é um certo alívio porque não pega todos os produtos, mas se a gente for olhar as cadeias produtivas que ainda não estão na lista ou que não estão nessa lista e seriam taxadas, é preocupante para o setor do agronegócio aqui, que é o caso do café, dos pescados, da carne bovina e dos produtos aí derivados, os produtos apícolas, mel de abelha e tudo mais. Então, nós temos esse cenário, agora. Nós temos alguns dias aí para tentar ou incluir esses produtos nessa lista de isenções, ou mesmo tentar negociar para diminuir essa tarifa aí que passará a ser cobrada a partir do dia 6 de agosto. As tarifas, elas vão variar ou elas permanecem naquele quesito dos 50%? Algumas delas têm níveis menores, isso vai depender de cada um dos setores? A tarifa que foi colocada no decreto, nós já temos uma tarifa de 10% que foi colocada lá em abril, naquele outro tarifaço do Donald Trump, e a partir de agora ele coloca mais uma tarifa de 40%, ou seja, totalizando 50% para os produtos brasileiros. Mas nós temos alguns produtos que tinham já uma taxa um pouquinho maior, que é o caso das carnes, por exemplo, que já tinha uma taxa em torno de 20%. Então, essa taxa de 40% vai incidir sobre essa taxa que já existia. Então, a carne bovina, por exemplo, do Paraná e do Brasil, como um todo, vai ter uma taxação próximo de 70 e poucos por cento. Então, isso praticamente inviabiliza todo o comércio que nós temos aí com esse país. Outros produtos vão ficar ali nos 50%, os 40% que ele decretou agora, mais os 10% que já existiam, que é o caso do café, enfim, produtos apícolas. Então, tem algumas pequenas variáveis aí, variações, melhor dizendo, nesses produtos que nós mandamos para os norte-americanos. Anderson, e para a gente contextualizar também, vale a pena falar sobre o mercado de pescados no Paraná, Somos o principal estado produtor e, nesse sentido da exportação, apesar do volume que é produzido aqui no nosso estado e no Brasil ser mandado para o exterior, ser aí, de uma porcentagem baixa, o impacto para o setor, ele vai ter aí algumas consequências, porque é preciso escoar essa produção, direcionar agora, já que parte dela vai deixar de ir para os Estados Unidos, como é que funciona para o setor dos pescados?
Bom, quando a gente olha para o setor de pescados, né, para a cadeia produtiva aí, né, principalmente da tilápia, né, que é um dos principais produtos aí que são exportados, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais abrangente, né? Apesar de nós mandarmos em torno de 4, né, a 5% da produção estadual para os Estados Unidos, ou seja, não é a maioria do que é produzido, né, mas tudo, na verdade, que é exportado vai para os Estados Unidos, né? Desses 4 a 5% da produção, 97% tem como destino, né, o país, né, Estados Unidos. Então, a dependência é muito grande, né, em relação a isso. E um ponto que acho que é importante, né, destacar é que a cadeia ela vem se estruturando ao longo dos últimos tempos, né, fazendo novos investimentos, as cooperativas, né, de abate, os produtores. Então, está em expansão, né, está em evolução, mas ainda não é uma cadeia consolidada. Então, essa incerteza, essa imprevisibilidade dos produtores, das cooperativas, né, vai fazer com que esses investimentos eles sejam freados, né, a produção em si, né, ela perca fôlego, né, porque você dá um choque aí externo a essa cadeia, e o mercado interno, né, apesar de absorver isso, né, se nós continuarmos com esse volume produtivo, né, os preços pode ser que diminuam ao ponto de não ser mais atrativo, né, ou não ser tão atrativos, digamos assim, tanto para quem produz, né, quanto para quem vai pré-industrializar ali, né, produzir o filé e tudo mais. Então, é um efeito que pode causar danos aí em toda a cadeia produtiva. Como é que vocês da federação têm dialogado com o setor e de que maneira vocês esperam que isso ocorra daqui para frente? Vai tentar também se estabelecer um acordo novamente com os Estados Unidos? Como é que você vê? Olha, esse prazo, né, que teve a partir da assinatura do decreto e o início da cobrança, né, eu vejo como uma janela de oportunidade, né, para se intensificarem as negociações, né, e essa lista de isenção também de alguns produtos também é um indicativo, né, que a gente possa incluir novos produtos. Então, o nosso trabalho aqui e o que a gente busca é criar condições ou argumentos aí para que ocorram essas negociações, né, dar subsídio para, né, tanto para os governos, enfim, para os parlamentares aí, né, colocarem as cartas na mesa, né, utilizar-se de todas as ações diplomáticas possíveis, né, para que isso seja minimizado, né, para que essa taxa ou ela seja adiada, ou ela seja, né, diminuída, ou incluir mais alguns produtos aí nessa lista de isenções. Ok, Anderson, obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, de olho aí nas atualizações também do governo americano, e a gente te agradece pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado, até uma próxima. Tá aí, né, professor? Essa é uma questão bastante preocupante para a economia brasileira. É preocupante, mas o caminho é a negociação. Com certeza a negociação vai chegar em posições muito mais claras. É o ganha-ganha e não o perde-perde. É isso mesmo, a gente vai seguir acompanhando. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. A saca da soja essa semana foi cotada em Cascavel a R$ 116,00. A saca do milho, R$ 50,00 e a saca do trigo, R$ 77,00. No próximo bloco, vamos falar sobre agroindústria familiar. Em Toledo, o Serviço de Inspeção de Alimentos tem contribuído com o crescimento do setor e empresas do município já possuem o selo que permite a venda em outras cidades e até estados. No estúdio, especialistas falam sobre a importância de incentivar e capacitar esses pequenos produtores rurais. É já já. Camagril apresenta luzes, som, esporte e sensações. Night Running City Farm Fag. Uma corrida noturna diferente. Um circuito especial no campus mais moderno e completo do Brasil.
Escolha sua distância e inscreva-se pelo site cityfarmfag.edu.br/run e faça parte desse movimento de saúde e esporte. Dia 27 de novembro, Night Running City Farm Fag. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Estamos de volta. Professor Celso, eu começo esse segundo bloco perguntando ao senhor, o senhor gosta de queijo? Adoro queijo. Com um bom vinho, a dupla perfeita. Perfeito demais, né? Eu também adoro. E a gente vai ver alguns queijos aqui na tela, professor Celso, que são produzidos lá em Toledo. Olha esse aí, esse é o queijo temperado. Temos também uma foto dos queijos coloniais, esse é popular, né? E tem também um queijo que até ganhou um prêmio internacional, professor. É esse próximo que a gente vai ver aí na tela. Muito bem. E esse queijo se chama Luar e é feito por uma das queijarias que atuam no município e são acompanhadas pelo Sistema de Inspeção de Alimentos. Nós fomos até lá para saber como funciona na prática esse serviço de incentivo à agroindústria familiar. Veja só. Esta propriedade, de 19 hectares, fica em Toledo, no oeste do Paraná. O rebanho de 25 vacas rende, em média, 350 litros de leite por dia. A produção abastece a queijaria que funciona por aqui desde 2019. E tudo começou de forma bem artesanal. Quando eu iniciei a produção, eu produzia lá na cozinha da minha casa, né? Então, a gente tinha medo de comercializar os nossos produtos por não ter registro, por não ter produto legalizado. Por isso, nós só comercializávamos para pessoas conhecidas, para os vizinhos, para os parentes. E eu produzia com 30 litros de leite lá na cozinha da minha casa. Mas a Kelly percebeu que o negócio não parava de crescer. E os pedidos pelos queijos aumentavam a cada dia. Foi então que ela tomou a decisão de criar uma agroindústria. Quando eu iniciei o processo para a implantação da agroindústria, eu já planejei aumentar a produção. Tanto que quando eu comecei com a produção, eu já estava com um pouco mais de leite, né? Eu já estava com 70 litros de leite por dia, quando eu iniciei a produção aqui na agroindústria. Hoje nós já estamos produzindo 350 litros de leite por dia. Essa quantidade de leite rende a média de 60 quilos de queijo por dia. Um trabalho que começa bem cedo. Nós iniciamos o processo às 5 horas da manhã, quando trazemos o leite para iniciar o processo de pasteurização. Mais ou menos umas 3 horas para pasteurizar o leite. E aí o processo de resfriamento também leva em torno de 1 hora. E a coagulação do leite em torno de 30 minutos e o processo de fabricação, então, depende o tipo de queijo que estamos produzindo, leva entre 1 e 2 horas para fazer a produção do queijo. Então vai até meio-dia, mais ou menos, sempre, para finalizar a produção. Atualmente, as variedades mais vendidas são o queijo coalho e o colonial. Mas a Kelly tem investido também na produção de queijos temperados e aqueles considerados finos, como este, que leva o nome de Luar e recebeu até um prêmio internacional. A queijaria é uma das 33 agroindústrias de Toledo que contam com um selo de inspeção municipal de produtos de origem animal, o SINPOA. Eu tive bastante dificuldades para conseguir as licenças. A nossa fiscal, a Liane, auxiliou muito nesse processo, nos orientando sobre os caminhos a seguir para conseguir todas as licenças. A primeira licença que eu tirei foi a licença ambiental. Essa foi a que deu um pouco mais de trabalho por conta da documentação junto ao IAP. Tivemos um pouquinho de dificuldade, mas conseguimos. Na sequência, então, as outras certificações foi um pouco mais
mais fácil, que aí as outras foram junto ao Serviço de Inspeção Municipal e à Secretaria da Agricultura. A Liane, a quem a Kelly se referiu, é a médica veterinária que coordena o programa de inspeção na Secretaria de Agricultura de Toledo. Foi ela quem acompanhou o processo de certificação da queijaria. Quando a empresa tem o serviço de inspeção, a gente tem uma frequência e vira sempre o olhar externo que vem, né? Porque quando a gente está no dia a dia da produção, assim, você está acostumado a trabalhar, você acaba não vendo, né, detalhes que quem vem de fora, né, e tem um olhar técnico, porque a gente tem a formação e o olhar técnico, a gente consegue ver dificuldades ou pontos que o produtor ali no dia a dia produzindo acaba não vendo, né? Então essa que é a importância de a gente estar acompanhando, né, para estar orientando e verificando se está tudo correndo dentro da normalidade. Outra vantagem é que o selo emitido pelo Serviço de Inspeção da Secretaria de Agricultura tem equivalência com o SUSAF Paraná, o sistema que permite que os queijos sejam comercializados em todas as cidades do estado. O município, em 2021, teve a equivalência ao SUSAF, né, que é a inspeção do governo estadual. E quando ele tem esse SIM SUSAF, ele consegue fazer a venda em todo o território do estado. Então, não fica limitado só ao município de Toledo. Ela pode vender em todo o Paraná. Para a Kelly, que lá atrás acreditou no próprio negócio, os planos agora são um só. Temos planos para aumentar a produção. Hoje a nossa demanda está muito alta, os produtos têm bastante aceitação no mercado, graças a Deus, então está faltando produto nosso no mercado. Então nós estamos trabalhando para aumentar a produção, tanto que a nossa capacidade de produção aqui é de 500 litros e hoje estamos produzindo apenas 350. Então vamos trabalhar lá na produção do leite, né, da matéria-prima, para conseguirmos chegar nos 500 litros por dia. E aqui no estúdio a gente segue falando sobre esse trabalho feito pelas agroindústrias. Então recebemos dois especialistas que vieram de Toledo. Luiz Carlos Bombardelli, secretário de Agricultura e Proteína Animal. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. Também o André Victório, extensionista e médico veterinário do IDR Paraná. Seja bem-vindo, André. Obrigado, muito bom poder estar aqui com vocês. Que bom. Secretário, eu já começo te perguntando sobre essa questão vinculada às agroindústrias. Esse incentivo é fundamental e é isso que tem feito e trazido mais agroindústrias para Toledo? Ou os produtores têm tido esse incentivo e se motivado a produzir cada vez mais? Sim, com certeza isso faz a diferença em Toledo, porque normalmente o pessoal olha para um serviço de fiscalização como punitivo, né? Só vem para multar, ver o que está errado e tal. E Toledo fez diferente. Toledo, os profissionais começaram a ser mais proativos em orientar todas as pessoas que querem transformar a sua propriedade numa pequena indústria, numa pequena agroindústria, no sentido de orientar desde a construção. Porque às vezes a pessoa constrói uma estrutura, depois procura o serviço de fiscalização. Aí tem que chegar lá, derrubar uma parede, abrir uma porta, começar a mudar todo o sistema de piso, de azulejos. E com isso geram dificuldades que eles às vezes desistiam de seguir em frente na questão da legalização. Com esse apoio que o sistema de fiscalização dá proativamente, sendo parceiro de quem quer montar uma agroindústria, fez com que a procura começasse a aumentar em fazer bem feito, fazer certo e ter um produto licenciado, organizado e legalizado para comercializar. Com isso amplia o comércio, né? Com certeza. Ou seja, essa questão da certificação, do acompanhamento do serviço de inspeção municipal vai servir aí para realmente dar essas orientações, trazer o que for necessário para que a agroindústria possa seguir fabricando seus produtos artesanais de forma correta. Isso, a gente fala assim, vamos nascer certo, né? Começar certo, para não ter gastos adicionais e começar bem para poder prosseguir bem. E essa é a responsabilidade que o serviço tem. Vamos fazer as coisas
na hora certa, de maneira certa, e a gente ajuda com que vocês estejam preparados para atingir mercados até fora do município, fora do estado, às vezes, né? E isso tem facilitado bastante, tem feito de Toledo um município diferente nesse aspecto, né? A gente já teve no passado um serviço que era um pouco mais difícil, né? Tinha uma visão realmente de quem punisse, mas não de quem agregasse. Hoje a gente está agregando. E nessa parceria, nessa orientação, o IDR Paraná está sempre junto, né? Acompanhamos vários exemplos de que vocês fazem em todo o estado um trabalho muito interessante. Como você tem visto, André, que os pequenos agricultores buscam, então, essas orientações, querem se adequar lá na propriedade? Existe algum tipo de resistência no começo? Como que está sendo? Na verdade, assim, essa é uma oportunidade, né, ao produtor de pequena agroindústria familiar de ampliar o seu mercado e poder crescer um pouco mais, vender fora da sua esfera de limitação, que seria no serviço de inspeção municipal, né, vender só dentro do município os produtos de origem animal. Então, isso possibilita que ele amplie o seu mercado, melhore sua produção de maneira orientada, né, como o Serviço de Inspeção de Toledo faz muito bem, né, o IDR participa junto nessa atividade, a ADAPAR também dá todo o suporte para que o produtor se enquadre na legislação correta. Né? Não é que haja uma facilitação, mas é que ajudar o produtor a se enquadrar para que ele possa produzir adequadamente e fazer o seu produto chegar mais longe. André, pelo que a gente viu, né, esse serviço de auxílio de vocês está atraindo indústria de outras regiões, né? Ou a agricultura familiar de outras regiões. Seria a capacitação, a organização de vocês de agilizar esse processo que está fazendo a turma chegar mais em Toledo, vamos dizer assim, Toledo sendo ponto de referência? Eu não diria que isso é uma coisa só do IDR, né? Na verdade, isso vem muito pela que a prefeitura tem provido, né, a esses produtores que vêm de outras regiões e que podem achar ali um local onde ele vai se instalar e desenvolver, né? Não só chegar até um certo limite ali, como muitas vezes ele está no seu município que é menor, né? Você imagina em um município que tem 30 mil habitantes, ele começa a chegar ali, não absorve mais a produção dele. Ele começa a ter que jogar para fora e não consegue achar formas. Então Toledo dá essa estrutura, dá essa possibilidade dele crescer e se enquadrar. Com orientação técnica, não só do IDR, mas a da ADAPAR, Prefeitura, outros parceiros que a gente tem no município. Eu posso complementar? Sim. Vou dar um exemplo. Eu recebi uma ligação ontem de um produtor que eu não conheço ainda, querendo se instalar com um pequeno laticínio, fabricando primeiramente nata, manteiga, mas ele primeiro nos procurou. Quer dizer, eu quero ouvir vocês para ver por onde eu começo e como eu começo para fazer de forma certa. A gente até agendou já uma reunião. Então, é isso que faz com que você atrai. Normalmente, as pessoas começam produzindo, vendendo ilegalmente, começam a sofrer punições, fiscalizações, e aí tentam se adequar. Isso era um pouco do passado. Hoje não. Hoje as próprias pessoas, baseado nesse conceito de ser parceiro, de ajudar, de auxiliar, mas como bem disse o André, de não facilitar. As regras na alimentação, elas são rigorosas, elas têm que acontecer de maneira correta. Mas aí a proatividade deles nos procurarem primeiro, o que facilita bastante. Tem uma outra coisa também importante que nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né? As amostras, né, que vai para o laboratório são caríssimas, né? Parece que Sim. Toledo tem um incentivo especial para isso, né? Tem, isso também é uma diferença. Nós, o município banca 100% das análises que são feitas de água e dos alimentos. Então isso faz com que é possível, dentro dos protocolos exigidos, de que sejam feitas análise e amostra, a frequência de acordo com cada produto, elas possam ser feitas no momento exato, na intensidade exata, porque o município banca esse custo. Pra você ter uma ideia, o ano passado a gente investiu, eu não falo que é gastar porque isso é um investimento, investiu mais de R$250 mil em análises. E esse ano nós estamos ampliando, até porque ampliou um pouco as análises a serem feitas, de maneira sempre a garantir a qualidade. Para isso o município tem a participação nos custos, que tem facilitado a vida do pequeno empresário. Para a gente... Pode? Não, pode fazer essa Desculpa, pergunta. professor.
já que investir em ter uma melhoria nessa agroindústria nem sempre é algo que é muito acessível, né, para os produtores rurais, para os pequenos, existem alguns caminhos que eles podem seguir e essa também é uma das frentes de atuação aí que vocês têm, André, é direcionando os produtores às linhas de crédito mais acessíveis, tendo esse direcionamento para incentivá-los a melhorar, como tem sido isso? Sim, o produtor ele encontra na assistência, né, adequada, na extensão rural, todo o apoio que a gente pode dar. Seria orientação na parte de crédito, na parte de estruturação física, né, na parte de assistência técnica em si, na parte produtiva, tanto na produção do leite quanto da agroindústria. Depois de já chegou o leite e ele vai fazer esse processamento, né? Quanto em parceria com o serviço de inspeção, com as parcerias que a gente tem como o Bioparque lá em Toledo, né, que trabalham trazendo opções para esses produtores terem mais oportunidades de venda e melhor renda na propriedade rural. André, me parece, no bastidor conversando aqui, a burocracia é um pouco difícil de trabalhar, né? E vocês estão com um trabalho excelente, né, que vocês pega esse agricultor familiar, orienta e começa, não que saia tão rápido, mas agiliza um pouco mais o processo deles pegar o certificado, né? A burocracia, ela sempre existe alguma, né? A gente trabalha aí de uma forma que oriente ele a seguir os caminhos mais corretos e chegue a conseguir essa certificação junto ao serviço de inspeção, junto a um serviço de inspeção estadual, né? Então, conforme a necessidade do produtor, a gente consegue adequar o que ele precisa, né, assim, com o correto investimento e ele chegar no mercado que ele vai ter a venda, o escoamento do produto. Falando agora sobre essa agregação de valor, né, dos queijos que a gente viu aí no exemplo, a gente tem a iniciativa do Bioparque, do Projeto Queijos Finos, que já tem alguns produtores na cidade se dando bem, né, ampliando seus negócios. Essa também é uma iniciativa que vocês veem como algo positivo, que querem continuar. Como é que está sendo isso, secretário? Sim, eu diria que Toledo foi premiado por ter o Bioparque, né, uma empresa que tem todo um conhecimento, que tem a preocupação de desenvolver pequenos produtores. O Bioparque, ele treina os pequenos produtores, ele incentiva, ele dá as fórmulas para que eles possam produzir queijos diferentes, queijos finos, e ele faz tudo isso de uma maneira gratuita. Então, ter o Bioparque em Toledo para esses pequenos produtores de leite, eu diria assim, foi uma solução para que eles não desistissem da atividade e se transformassem em empresários. Isso faz uma diferença, para você ter uma ideia, chega até a 380% a diferença entre ser um pequeno produtor de leite e me transformar numa pequena empresa, uma pequena indústria. Para a família fez toda a diferença e para a sustentabilidade do negócio foi fundamental, porque aí você consegue ter sucessão familiar. Na medida que essa atividade deixa de ser só sacrifício na produção de leite, passa a ter um produto diferenciado, motivado pelo Bioparque, um produto de valor agregado, começa a reter um filho, 2 filhos, temos o caso que toda a família está envolvida. Então, quer dizer, isso vai ter sustentabilidade ao longo das gerações, né? Faz toda uma diferença. Muito legal. Hoje o Toledo está se tornando uma referência nessa parte da agricultura familiar, de transformação dos produtos, né, agrícolas familiares e fixar o homem no campo, né? Vamos dizer assim, me parece que até em pequenas mini indústrias de outros locais já estão se deslocando para Toledo devido a esse apoio que vocês estão dando, né? Sim, nós temos um exemplo, por exemplo, uma charcutaria de Foz do Iguaçu, ele não estava conseguindo legalizar e fazer um processo adequado. Aí ele soube que Toledo teria todo esse apoio, esse incentivo, essa orientação, ele veio para Toledo, se instalou e praticamente já está pronto para começar a comercializar por esses fatores que nós conversamos. Falamos aí do queijo, da charcutaria, outros exemplos interessantes que você pode abrir para a gente também, André. Tem alguns em mente aí para contar para a gente? É interessante a gente lembrar também, né, Luiz, que a gente começou a ter, com essas capacitações, essas melhorias, incluir essas agroindústrias até no turismo rural, né? Opa. A gente começou a ter agroindústrias que ficaram tão boas que começaram a receber pessoas na propriedade para apresentar seus produtos ali. E estão, inclusive, algumas dessas agroindústrias na Rota do Queijo Paranaense, né?
lá em Toledo e começaram a receber produtores de fora e pessoas da cidade para conhecer o processo produtivo, para conhecer o alimento ali onde ele é produzido, né, e ter essa possibilidade ali de ter esse contato direto com o produtor. Isso é um processo interessante, né? Você era um pequeno produtor, meio isolado, afastado, aí você, motivado, com oportunidade, se transformou numa pequena indústria, que agora já entrou numa rota do turismo rural. Então veja como tudo vai agregando valor para o município, para a produção e para aquela família, né? Então tudo isso tem um começo, mas começa a fazer com que todo o sistema, a cadeia toda comece a ganhar com isso. E o município principalmente, no final de tudo, né? Com certeza. Hoje o queijo seria então o produto principal, vamos dizer assim, os embutidos também vem vindo nessa cadeia aí? Sim, é porque Toledo, para começar, tem a matéria-prima disponível em abundância, né? Nós temos hoje frangos, porco, somos o maior criador de porco do estado do Paraná, né? Então você vai juntando os fatores, né? Tem matéria-prima disponível na porta da sua indústria e tem um sistema que te facilite a você se transformar numa pequena indústria, numa indústria de alimentos, né? Então vai agregando, né? E assim, algo que a gente acompanhou ali na reportagem, que também vale a pena a gente destacar para chegando ao final aqui da nossa entrevista, essa equivalência, né? A equivalência, então, da certificação, desse sistema de inspeção para valer até a comercialização estadual. Então, isso motiva, isso abre caminhos e novos mercados, né, para os produtores, nesse sentido. Sim, posso falar, depois o André pode complementar. Mas hoje nós temos o SIM, que era o que todo município tem, né? Sistema de Inspeção Municipal. Aí nós começamos a trabalhar e desenvolver o SUSAF, que aí você já pode sair da comercialização do município e comercializar no estado. Aí nós avançamos para o SISB, que você pode comercializar no município, no estado e no Brasil todo. Então isso começa a abrir fronteiras. Na medida que a indústria ela vai ampliando a produção, ela não fica limitada no local. Ela tem o Brasil como opção de venda, né? Perfeito. Isso aí. Isso aí. O Serviço de Inspeção Municipal de Toledo, ele conseguiu se adequar, né, em qualidade e em quantidade de profissionais para ser acreditado tanto pela esfera estadual quanto a esfera federal, que já está em andamento, está em trâmite para ser liberado. Então, o produto que está integrado nesse sistema unificado, né, ele pode ser vendido para todo o estado do Paraná, aquele que está no SUSAF, ou para todo o Brasil, aquele que se adequar ao SISB, né? Não é um selo garantido para todas as agroindústrias do município. Aquelas que se adequam nas regras de cada sistema, né, vão ter esse acesso sob orientação do Serviço de Inspeção Municipal, que está acreditado a fazer a inspeção pelo Serviço de Inspeção Estadual ou pelo Serviço de Inspeção Federal. Muito bem. Certinho, então. Pessoal, a gente agradece muito a presença de vocês aqui no Agrofag desse domingo. Secretário Luiz, volte sempre. Até a próxima. Obrigado pelo convite, com certeza. Tendo um convite, eu estarei presente. Show de bola. André, até a próxima também. Obrigada. Obrigado, a gente fica à disposição. Isso aí. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Um sistema de baixa pressão avança na direção do interior do Paraná e traz instabilidade climática. Por isso, tem pancadas de chuva esperadas para hoje em algumas regiões. Aqui em Cascavel, elas podem ocorrer de forma rápida durante o dia. E as temperaturas ficam frescas por aqui, entre 17 e 24 graus. Na segunda, o tempo estabiliza e o céu conta com algumas nuvens apenas. Os termômetros podem variar dos 15 aos 21 graus. Terça segue com tempo firme e a temperatura cai um pouco, mínima de 13 e máxima de 23. O tempo na quarta permanece ensolarado, com temperaturas oscilando entre 15 e 23 graus. Vamos ver o tempo para esse domingo em Guaíra, que tem chuva um pouco mais expressiva do que em Cascavel ao longo do dia. E as temperaturas ficam agradáveis. A mínima esperada é de 18 e a máxima chega aos 26. Amanhã o tempo continua nublado e com chances de chuva, como avalia o CIMEPAR. A mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. Na terça, o sol e o tempo firme retornam. As temperaturas caem levemente, mínima de 14 e máxima de 26. Na quarta, segue com tempo aberto, mínima de 18 e máxima de 26 graus também. No quadro, a previsão do tempo para Foz do Iguaçu, que terá chuva concentrada nesse domingo. O volume esperado é de 25 milímetros, com baixa amplitude térmica, variando dos 18 aos 23 graus.
Na segunda-feira, céu claro e temperaturas frescas. A variação é dos 16 aos 23. Na terça, são as mesmas condições, com apenas uma concentração maior de nuvens. Quarta-feira permanece ensolarada, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Depois do intervalo, tem dica de conteúdo nas redes sociais. É daqui a pouco. Camagril apresenta luzes, som, esporte e sensações. Night Running City Farm Fag. Uma corrida noturna diferente, um circuito especial no campus mais moderno e completo do Brasil. Escolha sua distância e inscreva-se pelo site cityfarmfag.edu.br/run e faça parte desse movimento de saúde e esporte. Dia 27 de novembro, Night Running City Farm Fag. Hora da dica de conteúdo nas redes sociais. O Rafael Martins é agrônomo e proprietário da Fazenda Viçosa, que fica no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Ele utiliza as redes para compartilhar conteúdo sobre o dia a dia no cultivo de frutas e hortaliças, inclusive tirando dúvidas dos seguidores. O repórter Matheus Dias, acadêmico de jornalismo aqui do Centro FAG, conversou com ele. Acompanhe. O Rafael atua como produtor rural, consultor e criador de conteúdos voltados para pequenos produtores rurais. Atualmente, ele administra perfis em 3 redes sociais: no Instagram, com cerca de 215 mil seguidores, no TikTok, com 67 mil, e no YouTube, com 78 mil inscritos. Um exemplo de conteúdo é este, onde o produtor explica sobre a colheita do quiabo. O fruto, inclusive, é tema frequente no perfil, já que essa é a principal atividade da fazenda do Rafael. Rafael, para nós aqui, muito boa tarde, mas para os nossos telespectadores, bom dia. E a primeira pergunta que eu te faço é: como surge a ideia de mostrar o seu dia a dia nas propriedades, na fazenda, no seu perfil do Instagram? Fala, Matheus, beleza? Então, tudo começou ali na pandemia, que eu acabei morando um tempo na Fazenda Viçosa, que é a empresa aqui que a gente tem, que produz e distribui legumes aqui em São José do Rio Preto e na região. E aí eu estava morando na fazenda, com tempo mais disponível, e comecei a compartilhar a rotina nas redes sociais, no Instagram. E aí eu vi, o pessoal começou a pedir dicas, pedir consultoria, como que eu fazia determinadas ações, como que eu conseguia produzir aí em escala comercial. E daí que começou tudo. Isso foi em 2020. Aí já fazem 5 anos essa jornada aí de produção de conteúdo. Como que são planejadas as pautas para o Instagram? Chegam as sugestões lá da fazenda, você mesmo busca lá? Como que funciona? Isso, principalmente pelo pessoal, pela audiência. Então eu abro ali pelo menos 1, 2 vezes por semana, eu abro caixinhas de pergunta. Então o que a galera quer saber, o que o pessoal pergunta mais, isso me ajuda a guiar os conteúdos que eu vou fazer e como que eu vou ali puxar e entrar em contato com essa galera, como que eu posso ajudar da melhor forma. E o quão importante é a sua experiência prática, como agrônomo, e também a importância da fazenda para o perfil lá, para você mostrar os conteúdos nas redes sociais, não só no Instagram, mas também no YouTube? Eu acho que é fundamental, porque no meu caso o pessoal quer ver a realidade do campo. Então a gente está no campo mostrando a realidade, mostrando o que está sendo feito, como que está sendo feito, tirando dúvidas ali das práticas de produção, de comercialização de hortifruti, que é o meu segmento, especialmente legumes, em especial aí o quiabo, que é a cultura que a gente mais trabalha aqui na Fazenda Viçosa. É isso que o pessoal quer ver. Então é importante a gente estar mostrando ali, além de tirar dúvidas e tal, mas estar mostrando as práticas do campo. E para encerrar, eu queria primeiramente agradecer a sua participação e eu queria te perguntar como as pessoas podem encontrar os seus conteúdos nas redes sociais, qual o seu perfil no Instagram e qual o seu canal no YouTube? Tanto no Instagram, no YouTube, eu tenho um canal no TikTok também que eu reposto as coisas, mas é agro.rafaelmartins. Então pode entrar lá que eu sempre posto aí conteúdos toda semana.
Bom, é isso. Muito obrigado, viu, Rafael? Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Agora um recado importante para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, de acordo com o CPEA, R$ 294,35. O quilo do suíno, R$ 6,60 e o quilo do frango, R$ 4,44. Chegou a hora da gente dar uma olhada nas fotos e vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe e também sugerir aqui alguns cursos e eventos que vão acontecer nos próximos dias. A gente começa mostrando aqui um vídeo da Vilma Queiroz, de Tijucas do Sul, região lá próxima de Curitiba. Vamos dar uma olhadinha no que ela mostra? Olha esses pés de araucária, que coisa mais linda. Olha, são bem grandes. Aqui tem muita araucária. Ontem tinha... E olha aí, o resultado da araucária. Ó, que grandão. Ó. Pinhão na chapa é tudo de bom, né? É bom demais, eu adoro pinhão. Eu também, amo. A gente tem um próximo vídeo, professor Celso, que a nossa equipe vai soltar aí. A gente reuniu algumas imagens, né, enviadas pela Simone Grisa. Ela, então, que foi uma das organizadoras aí do curso de Sistemas Agroflorestais, um convênio entre IDR Paraná, Itaipu, FAP Agro, em parceria com o Sistema Senar também e o Sindicato Rural de Cascavel, falando sobre agrofloresta, que é um sistema que integra, né, produção junto com o sistema florestal sustentável. É muito importante essa exploração, né? O sistema em si funcionando, né? Com certeza, esse meio ambiente funcionando, né? Temos agora outro vídeo, olha só, do pessoal lá de Guaraniaçu. Olha a produção deles. Vamos acompanhar o vídeo, então, em que eles mostram, né, a produção de panificados, lá da agroindústria Sabor da Tradição, a Cristiane Borges, que enviou esse vídeo. Ela que é lá de Guaraniaçu, então, e faz pães, bolachas. Resolveu gravar um vídeo e mandar para a nossa equipe. Legal demais, né? Dá água na boca, dá vontade de na saborear. Boca. É a agroindústria em destaque aqui no programa Isso hoje, me lembra né? feirinha, né? Feirinha, tomar com aquele cafezinho, comer a bolacha com um cafezinho, a cuca, né? Lembra da avó? Ah, é bom demais. Show de bola. Temos agora uma indicação super interessante, professor Celso, nessa próxima imagem, volunturismo no Monã. Então, né, turismo junto com o voluntariado. É a equipe da Cabana do Monã que traz esse convite para quem quiser passar, né, se hospedar lá na Cabana do Monã, pode contribuir então com o voluntariado. Vai acontecer no dia 6 e no dia 7 de setembro, em que eles estão convidando as pessoas que têm interesse em ajudar, né, lá na cabana a fazer algumas ações, filmando, cozinhando, seja cuidando do jardim. Você ganha, então, essa diária se você contribuir. Mais informações, a gente vai deixar o telefone na tela e é uma oportunidade interessante, né? É o contato com a natureza que a vida caseira, né, do mato faz, né? É isso aí, aquele tempo para você também tirar um tempinho, se desconectar das telas, né? Show de bola. Seguimos então, vamos dar uma olhadinha nessa foto registrada pela Marciana lá na Colônia Esperança. A Marciana, que é a nossa sempre parceira, professor Celso, olha o visual desse pôr do sol. Foto linda. Minha esposa gosta de tirar muito fotos do pôr do sol também. Tem que trazer umas fotos dela para cá, né? Com certeza vou selecionar uma para você. Lindo demais. Seguimos então, vamos agora para as indicações de eventos, dia 7 e dia 8, então nessa semana tem a edição do Apiguaçu, lá em Capanema, que vai trazer aí um pouco da cultura, né, da produção de mel, também da produção de melado da cidade de Capanema, uma iniciativa que envolve várias entidades e que a gente faz questão de ressaltar aqui. Fica o convite. Seguimos, vamos ver aqui, olha só, o 18º Seminário Nacional do Milho Safrinha vai acontecer em Londrina, então é só no próximo mês, você pode se programar para ir para lá. E temos até algumas informações aqui na próxima tela, olha aí, um vídeo que vai mostrar um pouquinho dessa tela. Um dos assuntos a serem debatidos nesse seminário é o controle da cigarrinha, né, professor Celso? Então, um assunto muito imprescindível aí. Muito importante esse assunto aí. Olha só, então vai ter reunião sobre isso,
vários assuntos interessantes com pesquisadores, com pesquisa e claro, dados científicos para os produtores se atentarem à questão da produção do milho para ter, né, aquela produtividade ótima. Com certeza esse encontro vai ser um sucesso. Vai sim, com certeza. Seguimos aqui. Agroleite, professor Celso, vai acontecer então, olha só, no dia dessa semana, começa no dia 5 e vai ser realizado lá em Castro, né? Famosa Agroleite de muitos anos, aí um evento tradicional. Então o telefone está na tela para quem quiser saber mais informações sobre programação, como você faz a sua inscrição. O telefone é o 42-3234-8084 ou então 42-3234-8201. Com esse recado, a gente encerra aqui as nossas redes sociais. Professor, obrigada por mais um programa juntos. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.